E aí, pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Aldi Mahler, sou professora de língua portuguesa. Vou trabalhar com você aí a questão do livro 2 e nós trabalharemos aí alguns aspectos da língua portuguesa no sentido do texto, no sentido das classes gramaticais, aquilo que você pode aprender e também utilizar no teu dia a dia, utilizar na escola, utilizar com intencionalidade aí de conhecimento mesmo. Por isso que a língua portuguesa ela é tão rica. Nós não estudamos apenas a questão da gramática ou da sintaxe, a gente pode aprender com muitas coisas e uma delas é a questão textual. Quando nós lemos, quando nós fazemos uma leitura, embora muitas vezes as pessoas não tenham o hábito de ler, as pessoas podem aprender aí com o processo daquilo que está escrito, como que o autor trabalha o texto, como que essas construções elas são feitas. Então é isso que nós vamos ver. E hoje nessa nossa unidade, nós vamos falar sobre a questão dos provérbios populares. Provavelmente você já teve contato com a questão desses provérbios, desses ditos populares. Não é tão comum agora nessa modernidade, né, na tua idade, você utilizar tanto os provérbios. A gente tem aí a questão do meme. O meme, ele faz esse campo aí do provérbio. Mas o provérbio, ele é de uma cultura bem antiga. E se você já perceber, às vezes a avó, o avô, né, um tio que é de uma idade, né, bem anterior, ele usa aí na fala dele muitas vezes essa questão dos provérbios. Eu vou mostrar para você alguns provérbios que você provavelmente já tenha recebido em alguma rede social, porque ele é pela oralidade e aí nós temos a questão dessa oralidade ser transformada numa questão também agora com a nossa modernidade, né, com a internet. Não sei se você já recebeu esse tipo de informação aqui. Então são algumas figurinhas aí, né, os emoticons, né, que falam aí da questão da linguagem virtual. E aí eles fizeram uma brincadeira em relação ao uso dos ditados populares e dos provérbios, né? Então aqui você vê que tem algumas figuras. Se você começar a fazer a interpretação dessas figuras, às vezes você até vai lembrar do que elas significam, né? A primeira aqui, por exemplo, né, tem ali uma água, aí aquela figurinha que está ali é uma pedra, aí você tem duas luvas, né? A luva significa que é algo difícil, duro, né? E aí você tem a mãozinha ali fazendo que é alguma coisa boa, né? Um ok ali. Então, assim, foi uma brincadeira que os internautas fizeram utilizando a questão do provérbio do dito popular. O que significa isso daqui? Talvez agora você vá reconhecer exatamente o que ele quer dizer, que é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então, nesse caso aí, você tem que ter um conhecimento lógico do que significa para poder chegar a essa questão. Aqui tem um outro, né? Tem uma questão de do tempo ali que está passando, né? Tem a questão da mãozinha dizendo que é algo positivo, a outra dizendo que é algo negativo, uma pessoa e aqui duas pessoas, né? Se você soubesse aí a questão do dito popular, talvez você chegaria logo à conclusão que é antes só do que mal acompanhado. Então, antes aqui pela questão do tempo, então a brincadeira aí relacionada à questão visual. Esse outro aqui, né? Várias pessoas aqui e aí você tem a questão aqui, né, desse muquizinho e tal. O que será que isso quer dizer, né? Talvez você já tenha ouvido isso daqui também, né? A união, né, várias pessoas juntas faz a força, né? Então, nesse caso aqui foi colocado nesse sentido. E aqui você tem pessoas que estão emitindo som, né? E aí depois tem uma pessoa idosa e um anjinho ali. Esse ditado quer dizer a voz do povo é a voz de Deus. Lógico, só vai chegar a esse provérbio mesmo, se você souber, você já tiver ouvido. Se você não souber, você vai ficar ali tentando e não vai ser tão fácil assim. Mas eu achei muito legal como a internet ela utilizou algo que é antigo para modernizar. Então a gente pode fazer isso através da internet. Esse daqui, né? Ali o globo terrestre, tem um macaquinho ali que está tapando os olhos, ou seja, ele não consegue enxergar, né? E agora você tem uma carinha com um olho só e depois você tem uma coroa
uma coroa, tá? Qual é esse ditado, né? Então, em terra de cegos, quem tem um olho é rei. Aí o próximo tem um sinal de mais, tem o passarinho, tem uma mãozinha dizendo, né, para esperar, e aí a questão dos dois pássaros. O que será que tem a ver com esse ditado? Esse também é fácil para quem já conhecia o ditado. Então, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. O outro aqui, né? Tem uma carinha de apaixonado, aí tem os olhos ali arregalados, aí depois tem a questão, né, do impedimento, um coração, e depois o negativo e depois o coração quebrado. O que será, né, que esse ditado ele quer dizer? O que os olhos não veem, o coração não sente. Também é um ditado bem conhecido. E o último aqui, uma panela, tem um senhorzinho, né, de idade, depois um prato cheio, depois várias comidas aqui e depois uma carinha que está saboreando. O que isso quer dizer? Panela velha é que faz comida boa. Então esses ditados aí, em geral, eles expressam aquilo que uma comunidade, uma região tem de senso comum a respeito de alguma coisa. Então esses ditados, eles são oriundos, eles dão origem na questão popular mesmo, por isso que o nome é ditado popular. Aqui a professora colocou aqui como os textos, eles utilizam esses ditados na construção. Então aqui, por exemplo, na tirinha, ele colocando, mas você é um amigo da onça, né, Dinho? Então esse amigo da onça, essa expressão quer dizer assim, que não é tão amigo assim, mas aqui ele deu uma outra ressignificação, né? Outro sentido. Então olha só, da onça parda, porque o Dinho estava todo sujo, né? Então amigo da onça, então quer dizer assim, que da onça parda e da pintada, né? Então encostou nela e ficou sujo. Então utilizou de uma outra forma o sentido daquilo que o popular tem. A Mônica ali, né, falando, atrás de um grande homem, a mãe dela, atrás de um grande homem há sempre uma grande mulher. E aí, então a Mônica, ela vai utilizar esse provérbio, né, que é um dito popular, ela vai utilizar de acordo com aquilo que ela faz, né? Então ela vai atrás do Cebolinha, que é... E o que mais, né? Ela quer mais provérbios aí para poder aprender. Na verdade, esses provérbios, então, eles são do senso comum, daquilo que a sociedade, ela crê a respeito de alguma coisa, e ela tem verdades, ela tem ensinamentos, às vezes tem sarcasmo, né? Então tem muito da intencionalidade. Então, aqui a professora colocou como que o meme hoje trabalha, que é aquilo que a professora falou. Talvez você não conheça os ditos populares, mas você está mais aí habituado com a questão dos memes. O meme utiliza também essa linguagem para poder fazer exatamente essa questão aí do que o senso comum diz a respeito de alguma coisa. Então aqui tem uma imagem, uma artista conhecida aí, uma humorista, o que os olhos não veem cai na prova. É bem isso mesmo, né? Então um ensinamento aí de que se você não estuda, exatamente aquilo que você não estudou, você vai ter lá na prova, né? Então, melhor estudar. Se for para chorar pelo leite derramado, que seja leite condensado. Então, tem um dito que fala isso, né? Não adianta chorar pelo leite derramado. Então, aqui ele falou, poxa, já que vai chorar, então que seja pelo menos o condensado, que a maioria das pessoas gostam aí. Aqui, ó, o outro. Se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega. E se unir, o bicho some. Então, nesse caso aqui, ele utilizou aí o se ficar o bicho pega e se correr o bicho pega, né? E se ficar o bicho come, ele vai utilizar um outro sentido, se unir o bicho some. Uma charge aí fazendo uma crítica em relação de que quando nós nos unimos, né, a respeito de alguma coisa, nós conseguimos muito, né? Principalmente na questão política. Para o bom paranoico, meia informação basta. Esse ditado diz assim, né? O ditado original, né? Então assim, meias palavras bastam, né, para um bom entendedor. Para um bom entendedor, meia palavra basta. Nesse sentido aqui, ele utilizou aí uma brincadeira a respeito. Então a internet, ela utiliza desses saberes exatamente para fazer essa construção, para dar o sentido da modernidade. Isso é bem interessante. Então não é algo assim, simplesmente a professora fala ditado popular, é uma coisa antiga. Só que essa coisa antiga, ela pode ser ressignificada. Isso que é interessante na língua
portuguesa, é que algo que você ouve há tanto tempo, tua avó, a mãe falando, hoje você tem um sentido novo e essa roupagem aí, ela é muito interessante. Então, o provérbio, ele quer dizer isso. Provérbio quer dizer, então, esses ditos populares são frases geralmente curtas. Você viu aí algumas que a professora mostrou. No livro aí você tem várias frases também que tem esse sentido do dito popular. Então, nesse caso aí, depois dê uma olhadinha nas que estão aí no livro. É necessário uma interpretação que vai além do sentido literal. Então, essa linguagem, ela é uma linguagem o quê? Figurada. Ela não tem o sentido literal, ou seja, do dicionário, da informação instrutiva. Você precisa pensar, por que ele disse mais vale um pássaro na mão do que dois voando? Algum sentido aí que se constrói a respeito dessa informação. Então você precisa pensar a respeito disso. É bem interessante porque você faz uma reflexão e geralmente quando você entende o que está por trás das palavras, você fala, poxa, tem tudo a ver, né? Esse saber popular tem tudo a ver. Então, aí nós percebemos também como é importante esse saber vir de uma sociedade. Porque as pessoas, elas têm uma vivência, elas têm algo a ensinar. Agora você vê, aqui tem essa música que está no teu livro, que fala, ela é o tempo todo falando dos ditos populares, né? Então, olho por olho, dente por dente, né? Isso já muito antes de Cristo, né? Isso já era algo que vinha aí sobre a questão de justiça, né? Então, nesse caso, se você faz alguma coisa, você vai receber isso em troca. Aqui se faz, aqui se paga. Então a música toda vai olhando, vai fazendo isso com a questão dos ditados populares. Depois, se você tiver tempo, pegue lá e vá na internet, né? No teu livro tem ali o link, vai na internet e veja que música que é essa. Bem interessante para fazer uma determinada análise. Então a professora deixa essa reflexão aqui para que vocês percebam aí que algumas coisas que estão nessa música, provavelmente você já ouviu, você já viu em algum lugar, talvez a avó ou o avô já tenha utilizado aí numa questão com você. Então, aí você vai utilizar então esse conhecimento, vai utilizar a atividade do livro para fazer exatamente essa questão aí dos ditos populares a respeito de tudo isso que nós tratamos, tá? Sempre olhando que a linguagem popular, ela quer dizer que vem do povo, mas não quer dizer que não tem sabedoria. Ela tem muita sabedoria, só que você precisa fazer uma reflexão a respeito daquilo que está querendo dizer ali naquele caso, tá? Então, faça exercícios aí da página 36, e depois na próxima aula nós faremos a correção e aí a professora vai falar para vocês qual é a resposta, o que você poderia ter respondido. Veja que aí algumas questões têm a ver com a tua interpretação, mas a interpretação ela tem que estar, logicamente, em cima daquela frase e como ela é utilizada. Então pense nisso, né? Por que utilizou o pássaro no caso? Por que utilizou essa palavra? O que essa palavra tem a ver com o contexto? Então tem que fazer uma reflexão, não desista, talvez na primeira olhada você não entenda, mas se você começar a perceber ali o que as palavras elas querem dizer, pensando sempre que elas são além daquilo do literal, do significado real, então você vai conseguir chegar a uma resposta certa. Então faça, na próxima aula a professora vai corrigir ali com vocês, ok? Então é isso, pessoal, nessa aula nós falamos aí, né, começamos a falar sobre a questão dos ditos populares, como esse ensinamento ele pode nos ajudar na reflexão de textos, né, partindo do pressuposto de que nós utilizamos a palavra no seu sentido real e aí você utiliza de modo figurado. Nós temos aí então a questão do denotativo, que é o sentido real, e o conotativo, que é o sentido figurado. No caso dos ditos populares em geral, você vai usar esse sentido conotativo. Se você não lembra o que é conotativo, a professora acabou de falar que é o sentido figurado, então procure lá, né, algumas expressões que têm esse sentido, tá? E na próxima aula nós faremos então essa correção. Muito obrigada pela sua atenção, eu espero que você faça aí os exercícios e acerte. Na próxima aula nós nos encontramos. Tchau, pessoal!